Amigos queridos, mais uma vez estamos aqui com o coração muito alegre, muito feliz por mais um encontro. Cartas de Luz hoje está atendendo a um desafio que nos foi feito por inúmeros ouvintes. São amigos queridos que nos escreveram, ou que nos ligaram, ou que nos deixaram e-mails questionando-nos sobre um tema muito interessante e muito pertinente e que talvez até caracterize, de certa maneira, aquelas que têm curiosidades sobre a doutrina espírita. Cartas de Luz tem esta proposta de esclarecer, de divulgar a doutrina espírita e de mostrar como ela esclarece e como ela consola. Meu nome é Rosana Silqueira Paixão. Eu moro em Montes Claros, trabalho aqui nessa cidade como juíza de direito e sou espírita há muitos anos. A casa espírita a qual sirvo chama-se Paulo de Tarso. E eu tenho uma grande honra em ser espírita, porque sinto-me muito feliz, muito esclarecida, porque esta doutrina respondeu todas as minhas questões. E é isso que nós queremos, que ela responda também às questões que nos são colocadas. Por isso, convidamos as autoridades que nós assim consideramos para que possam responder às cartinhas que nós recebemos. Em primeiro lugar, nós dedicamos as nossas primeiras palavras ao Mestre Jesus, rogando a Ele que nos ampare, que nos dê o seu abraço amigo, que faça com que chegue até nós todos esta paz que somente o Mestre pode nos dar. E assim estaremos todos iluminados nestes momentos e nos demais momentos da nossa vida. Muito obrigada a Deus por nos possibilitar este encontro. Trago para vocês hoje um convidado muito especial, muito, digamos, posso dizer, famoso nas questões espíritas como nas questões profissionais. O tema do nosso episódio de hoje é mediunidade. É realmente desafiador esse tema. E certamente o nosso convidado irá saciar a sede que estas três pessoas, estes três amigos nos apresentaram em forma de questões. Apresento a todos vocês o nosso querido convidado, o nosso ilustre convidado, Dr. Alírio de Cerqueira Filho. Dr. Alírio, muito boa noite. É um prazer. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. O Dr. Alírio, ele atualmente é membro da diretoria executiva da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Ele participa do movimento espírita desde 1980. É escritor e expositor espírita. É palestrante espírita, realiza seminários por todo o Brasil e no exterior também.
Foi diretor do Departamento de Estudos e Doutrina da Federação Espírita do Mato Grosso de 1982 a 1996, quando foi eleito para ocupar o cargo de vice-presidente para assuntos doutrinários, tendo exercido a função por 2 mandatos executivos. Atualmente, é responsável pela assessoria do projeto Espiritizar da FEEMT, Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. Com relação à sua atuação profissional, o Dr. Alírio é médico com especialização em psiquiatria, homeopatia, psicologia e psicoterapia transpessoal. Os livros do Dr. Alírio são livros realmente que nos possibilitam conhecer cada vez mais a doutrina espírita. Eu dizia para ele, agora que conversando informalmente, que há muito tempo eu adquiro os livros dele, tenho alguns em casa e já fiz inclusive palestras com o tema, né, e baseado na obra dele, até uma obra muito boa mesmo, muito esclarecedora, que se chama Obsessão Silenciosa, além de outras obras que eu adquiri com o tempo. Dr. Alírio, mais uma vez, é um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é nosso. Dr. Alírio, nós temos aqui 3 cartinhas, todas 3 com perguntas e questões que inquietaram e que deixaram os nossos amigos bastante curiosos. A primeira, ela vem de uma querida amiga chamada Ana Clara. Ela tem 28 anos e ela nos escreve assim: queridos do podcast Cartas de Luz, me chamo Ana Clara, sou católica, tenho 28 anos e tenho curiosidade sobre a mediunidade no espiritismo e gostaria de entender melhor esta questão. Assim, são as seguintes as minhas perguntas. O que é exatamente mediunidade segundo o espiritismo? A mediunidade está mencionada na Bíblia? Como as outras religiões veem e analisam este assunto? É necessário desenvolver a mediunidade para ser espiritualmente evoluído? Os médiuns possuem algum tipo de poder especial ou mágico? E finaliza agradecendo pela atenção. A segunda carta é de João Pedro. Ele tem 35 anos e disse que tem que a família dele tem afeição pelo espiritismo. Tenho algumas dúvidas, mas que nunca tinha coragem de perguntar. E por isso agora nos questiona. Como posso identificar se tenho mediunidade? A mediunidade é algo que todos possuem ou é um dom especial? Existe perigo em desenvolver a mediunidade? Como a mediunidade é vista por protestantes, católicos e outros que professam outras religiões? E nos agradece pela ajuda. A terceira carta é da Maria José, que tem 42 anos. E ela nos diz que é protestante, mas que recentemente comecei a me interessar pelo espiritismo. E tenho algumas perguntas sobre a mediunidade. A mediunidade, pergunta ela, pode ser considerada uma forma de comunicação com Deus ou é algo diferente?
como o Espiritismo explica a mediunidade em termos científicos? Pergunta também, se alguém tem mediunidade, isso significa que deve obrigatoriamente trabalhar como médium? E, finalmente, ela nos questiona se há alguma relação entre mediunidade e reencarnação. Agradece também pelas orientações que irá receber. Então, doutora Alírio, o senhor está com a palavra. Se desejar, a gente vai lendo, são muitas questões, né? Da forma como o senhor preferir responder a essas indagações. Ok. Vamos começar pela primeira, a pergunta da Ana Clara. Certo. O que é exatamente a mediunidade segundo o Espiritismo? A mediunidade, segundo a doutrina espírita, significa uma intermediação, normalmente entre um espírito desencarnado com um espírito encarnado. Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, ele definiu muito bem em O Livro dos Médiuns exatamente isso. Médio significa intermediário. A palavra médio vem do latim, né, meio, que media algo de uma situação com outra. Então, a mediunidade, ela, segundo o Espiritismo, significa apenas essa intermediação que acontece entre um espírito desencarnado e um espírito encarnado. Existem outras modalidades de mediunidade, por exemplo, pode um espírito encarnado fora do corpo, desdobrado do corpo, também se comunicar. Mas comumente dá-se o nome de mediunidade a essa intermediação entre o encarnado e o desencarnado. Com a segunda pergunta da Ana Clara. Se a mediunidade está mencionada na Bíblia, ou como as outras religiões abordam este assunto, se tratam deste assunto. Sim. A mediunidade, ela está mencionada na Bíblia não com o termo mediunidade, porque esse termo foi criado por Allan Kardec no século XIX, quando codificou a doutrina espírita e colocou isso no Livro dos Médiuns. Mas na antiguidade, a mediunidade se chamava profetismo. Então, na Bíblia, a fala dos profetas, as comunicações mediúnicas eram feitas pelos médiuns, que na época eram chamados de profetas. Nós temos várias referências no Evangelho, no Velho Testamento também, de comunicações mediúnicas feitas por meio dos chamados profetas na época. Paulo de Tarso foi um desses profetas do cristianismo nascente, João Evangelista, se nós formos lá em Atos dos Apóstolos, os acontecimentos que aconteceram em Pentecostes, em que os discípulos de Jesus, os apóstolos, falaram em línguas diferentes, aquilo é um fenômeno que modernamente se chama psicofonia. Então, são fenômenos mediúnicos. Na Grécia Antiga havia as chamadas pitonisas, que eram médiuns que recebiam também comunicações dos espíritos. Então, a mediunidade ela é tão antiga quanto a humanidade, porque a mediunidade é um dom natural do ser humano, e não foi a doutrina espírita que criou a mediunidade. O que Allan Kardec fez foi organizar padrões para que as pessoas pudessem, utilizando desses padrões, a poder direcionar mais adequadamente a mediunidade.
É interessante, né? É, digamos assim, Moisés seria um médium, por exemplo? Sim. O próprio Decálogo, né, é Isso. considerado assim a primeira psicografia, só que foi uma psicografia feita na pedra, por causa dos elementos que se tinha, era o cinzel e as pedras, né? Então, são vários os profetas que eram médiuns e que estão narrados tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Muito interessante. Ela questiona também se é necessário desenvolver a mediunidade para que a pessoa seja considerada como uma pessoa espiritualmente evoluída. Não necessariamente, né? Porque a mediunidade, como é um dom do ser humano, como Allan Kardec coloca muito claramente no livro dos Médiuns, ela independe dos aspectos morais, independe da pessoa ser espiritualizada ou não, né? A mediunidade com Jesus, que na doutrina espírita nós preconizamos que a mediunidade seja feita em sintonia com Jesus, que é o modelo e guia para a humanidade, aí sim, quando ela é exercida dessa forma, ela auxilia enormemente no processo de espiritualização do ser. Mas não é o fato da pessoa ser médium que indica que ela seja espiritualmente evoluída. Existem muitas pessoas que não são médios propriamente ditos e que são muito mais evoluídos que muitos médios que existem por aí. Então, não é a mediunidade que traz evolução, ela pode ser um instrumento para que a pessoa evolua, mas só vai evoluir se ela estiver realmente utilizando a mediunidade com base nas virtudes cristãs, desenvolvendo as virtudes cristãs em si mesma. Então, alguém pode não ser virtuoso e ter mediunidade. Não é isso? Sim, muita gente tem a mediunidade e as virtudes passam muito longe da pessoa, E o contrário na também, não é, atualidade doutor Ari? principalmente. Oi? E o contrário também, né? Como o senhor O ressaltou aí. contrário também, pode a pessoa ser muito virtuosa e não ter uma mediunidade mais ostensiva, né? Em termos de mediunidade, Allan Kardec, no livro dos médios, ele diz que todos nós somos médios, porque todos nós, de alguma maneira, sentimos a influência dos espíritos. Mas, comumente, dá-se o nome de médium para a pessoa que tem a mediunidade ostensiva, ou seja, que ela tem uma facilidade de intercâmbio com os espíritos. Correto. Ela pergunta aqui também se os médiums possuem algum tipo de poder especial ou algum poder mágico. Né? E é Não, uma a dúvida de muita mediunidade gente, né? muita gente ainda tem essa ideia de que o médium ele é mágico, ele adivinha tudo que nós estamos pensando, basta chegar perto de um médium que ele já vai saber o que nós estamos pensando, o que nós estamos sentindo. Isso tudo é mito. A mediunidade é apenas um dom, como nós temos o dom de ver, de ouvir, de falar. A mediunidade seria um sexto sentido. Nós temos 5 sentidos sensoriais: o tato, o paladar, o olfato, a visão, a audição. O médium teria esse sexto sentido, que é uma capacidade de perceber algo que é extracorpóreo, mas não significa que ele seja uma pessoa mágica, que tudo que ele faz é fora do normal, porque as pessoas têm uma ideia de que médium mexe com coisas sobrenaturais. Na verdade, a mediunidade é um fenômeno natural que muitas pessoas têm, de forma genérica, todos nós temos, e que deve ser canalizada sempre para o bem, né? E qualquer médium
que se proponha a fazer coisas mágicas, entre aspas, a criar coisas que sejam sobrenaturais, é preciso tomar cuidado, porque comumente nós estamos diante de um charlatão e não de um médium, dentro da visão da doutrina espírita. Porque tem muita gente que usa, tem até a capacidade mediúnica, mas usa da mediunidade para criar situações para ludibriar as pessoas, para oferir proventos financeiros. E aí, nesse caso, é preciso que a pessoa mantenha a distância, porque não é a mediunidade com Jesus, como a doutrina espírita preconiza. Essa questão que o senhor está, né, a que o senhor está respondendo, ela nos lembra muito que, de uma certa maneira, o médium, ou a mediunidade em si, ela é vista até, ou foi vista durante muito tempo, até com certo preconceito. Porque realmente há essa confusão até hoje, né? E a gente, a internet, por exemplo, está cheia dessas questões aí, a gente vê coisas totalmente absurdas, né? Adivinhações, predições de futuro, predições disso, daquilo, panfletos prometendo resolução de problemas, e essas pessoas que assim, digamos que assim prometem, elas se dizem médiums. Então, as pessoas ficam confusas, mas o médium, então, tem esse poder, né? Tem esse poder de prever isso, prever aquilo e aquilo outro, né? Então, é realmente uma questão muito séria, né, doutor Alípio, que deve muito realmente sério. As pessoas terem esse esclarecimento. E a doutrina espírita, como o senhor disse, né, o livro dos espíritos, é um código para que a gente entenda esta questão de uma forma muito didática, né? E muito essencial, digamos assim, para a nossa compreensão, né? Mas muito interessante. Então, nós vamos para a segunda carta, que é do João Pedro. Ele também tem muitas dúvidas. E ele diz que a família dele, né, gosta do espiritismo, tem afeição pelo espiritismo, mas que ele nunca perguntou sobre as dúvidas que ele está agora questionando. E ele então pergunta como que ele pode saber identificar se ele tem mediunidade. Não existe, segundo Allan Kardec, assim, indícios específicos para designar se uma pessoa é médium. Isso Kardec diz claramente. Para quem nunca ouviu falar, Allan Kardec foi um pedagogo francês. O nome dele, Allan Kardec é pseudônimo. O nome dele é Hippolyte Léon Denisard Rivail, que num determinado momento teve um chamamento, uma revelação de que ele tinha um compromisso de codificar a doutrina espírita. E ele assim o fez com maestria. Então, uma das obras de Allan Kardec é o Livro dos Médiuns. Em o Livro dos Médiuns, ele diz que não há nenhum indício que denota que uma pessoa tenha ou não tenha mediunidade. Comumente, as pessoas com mediunidade ostensiva em maior intensidade, elas desde crianças já veem os espíritos com naturalidade. Muitas dos chamados amigos imaginários de muitas crianças são espíritos desencarnados que muitas vezes vêm fazer companhia para elas, brincar com elas, porque são amigos espirituais. Muitas vezes a criança já desde cedo já tem essa comunicação muito fácil com os espíritos. Esses são os médiuns que são mais ostensivos. Por exemplo, um grande exemplo que nós temos é Chico Xavier, que desde criança já se comunicava com a mãe dele.
A mãe desencarnada vinha, conversava com ele, dava conselhos, orientações, e ele cresceu nesse ambiente vendo, assim, vivendo em dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual simultaneamente. Isso algo muito comum se tratando de mediunidade, e aí os indícios a vida toda da pessoa tem essa habilidade de perceber o mundo espiritual, que é aquilo que eu falei na carta anterior, da pessoa ter um sexto sentido, uma percepção a mais. Agora, existem pessoas que não são tão ostensivas em termos de mediunidade, como foi Chico Xavier, que só dá para saber se essa pessoa tem a mediunidade se ela estiver no centro espírita sério, onde ela possa estudar primeiramente a mediunidade, a doutrina espírita, e posteriormente ser levada para as chamadas reuniões de experimentação mediúnica, e aí nessas reuniões vão aparecendo os sintomas, caso ela seja médium. Se ela não tiver a mediunidade, esses sintomas de percepção do mundo espiritual não acontecem, e aí a pessoa precisaria realizar outras tarefas no centro espírita que não a mediunidade, porque a mediunidade é uma das tarefas que os centros espíritas têm. Não só essa, tem muitas outras tarefas que a pessoa não precisa ser médium ostensivo para participar. Então, a recomendação é que qualquer pessoa que se interesse por isso busque um centro espírita sério para poder estudar a doutrina, e se houver o fenômeno mediúnico, ele vai eclodir no tempo certo. Hoje, muita gente confunde doenças mentais com mediunidade. Então, às vezes, a pessoa está com processos depressivos, está com perturbações de ordem mental, e muita gente tem, inclusive, centros que se dizem espíritas, que taxam essas pessoas, que na verdade estão com uma doença mental, de médiums. Existem pessoas que têm um processo chamado de obsessão, e que não necessariamente vão ser médios ostensivos para realizar uma tarefa. Então é preciso tomar cuidado com essa questão das pessoas taxarem outras. E você é médio. Às vezes a pessoa está numa depressão, já fala para ela que ela é médio e que precisa frequentar uma atividade mediúnica. Deve-se tomar muito cuidado com isso, porque quem faz isso não tem conhecimento claro da doutrina espírita, principalmente das obras básicas da doutrina espírita que foram escritas por Allan Kardec. Doutor Lalírio, e então ela pergunta aqui uma questão também, muitas pessoas, né, nos questionam se existe algum perigo em se desenvolver a mediunidade. No desenvolvimento da mediunidade com Jesus, não. O que existem é que muitos lugares onde se desenvolve a mediunidade não tem uma diretriz adequada. Então, se o centro que se diz espírita, mas que não tem o espiritismo dentro dela, porque instituições, você pode abrir qualquer instituição e dar um nome que quiser. Na nossa legislação isso é possível. Agora, se vai ter doutrina espírita ali dentro, vai depender dos dirigentes. Então, hoje em dia, tem muitos lugares que não são, que se colocam para fazer práticas mediúnicas, mas que os dirigentes, as pessoas que comandam aquele local, não têm capacidade para isso, porque não estudaram, não se desenvolveram dentro dos parâmetros verdadeiramente espíritas. Então, participar de um local assim é perigoso, não por causa da mediunidade, por causa do ambiente, porque não vai ser um ambiente propício para o desenvolvimento equilibrado da mediunidade.
Então, principalmente nos nossos dias, tem muitos falsos centros espíritas, infelizmente. Não deveria haver, né? Mas como as pessoas, muita gente se propõe a criar centros sem conhecimento da doutrina espírita, sem conhecimento profundo, né? Elas podem ser até médios, mas não estudaram a doutrina para utilizar da mediunidade de uma forma mais equilibrada, aí acaba prejudicando outras pessoas. Temos muitos casos assim. Então, não é a mediunidade que vai ser perigosa. O ambiente onde ela possa ser exercido que pode trazer esses perigos. Então, é importante que toda pessoa que tenha mediunidade, que estude o livro dos médios, principalmente, estude a luz do Evangelho de Jesus e pratique essa mediunidade à luz do Evangelho de Jesus, desenvolvendo as virtudes para se tornar uma pessoa cada vez melhor. Como ele indaga aqui, como que a mediunidade é vista ou é interpretada por protestantes e por católicos? Em várias religiões, principalmente as chamadas pentecostais, e dentro do catolicismo existe a vertente carismática católica, que nada mais é do que eles praticam a mediunidade, só dão um nome diferente. O carisma, no cristianismo nascente, a mediunidade também era chamada de profetismo ou de carisma. Então, essa vertente da Igreja Católica chamada carismática, eles praticam a mediunidade, só que eles praticam de uma mediunidade assim, muito mais sem uma diretriz do que propriamente a mediunidade como nós conhecemos na doutrina espírita. Nos evangélicos tem os pentecostais, que também é a prática da mediunidade, só que eles chamam isso de outros nomes. Então, tanto católicos quanto protestantes, em várias dessas correntes, têm a mediunidade com outra denominação. Porque, como nós falamos, a mediunidade é atinente ao ser humano, independe da religião. Tem muitos médiuns que são católicos, muitos médiuns que são evangélicos e alguns deles nem sabem que são médiuns e que trabalham mediunicamente quando estão fora do corpo, que também é um fenômeno relativamente comum. Muito interessante, né, doutora Ale? E a nossa terceira carta, ela vem da Maria José e ela pergunta, ela disse que é protestante, mas que começou a interessar pelo espiritismo e pergunta se a mediunidade pode ser considerada uma forma de comunicação com Deus ou se é algo diferente disso. A mediunidade em si, ela é uma comunicação com os espíritos. Existem espíritos que estão em sintonia com Deus, né? Allan Kardec também analisa isso. Existem espíritos que não estão em sintonia com Deus. Por quê? Todos nós somos criação de Deus. Agora, existem espíritos desencarnados que estão em dissintonia com Deus, porque para estar em sintonia com Deus é necessário que nós sigamos as leis divinas, especialmente a lei de amor, justiça e caridade, realizando todo o bem que nós podemos fazer. Então, a pessoa, seja encarnada ou desencarnada, que pratica as leis divinas que estão na nossa consciência, essas leis nos encaminham sempre para o bem, para o amor, para o bom. Então, tanto encarnados quanto desencarnados, que praticamos essas leis, especialmente a lei de amor, estamos em sintonia com Deus. Agora, existe, como nós sabemos, tanto pessoas no nosso mundo que praticam o desamor, o mal,
a si mesmo, o mal aos outros e tudo mais. Da mesma forma, tem os espíritos. O fato da pessoa morrer não transforma os espíritos. Então, existem espíritos que estão em sintonia com Deus, e nesse caso, nós podemos dizer que comunicar com esses espíritos estaríamos indiretamente comunicando com Deus, porque eles trabalham em sintonia com Deus. Mas não é qualquer espírito. Então, existem espíritos que não estão em sintonia com Deus, e nesse caso, nós não estaríamos em sintonia também com Deus. Mas é importante colocar que a mediunidade é um fenômeno natural e não é, no nosso nível evolutivo, o médium que entra em contato diretamente com Deus. Só conhecemos um único médium que tinha contato direto com Deus, porque tinha evolução suficiente para isso, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é considerado o médium de Deus, no sentido de que ele alcançou um nível de evolução, que é o nível do espírito puro, que está em sintonia constante com Deus. Então, existem hoje muitos médiuns que têm a sintonia com Jesus e com Deus. E esses médiuns, eles vão ter contato com espíritos que trabalham em nome de Jesus e de Deus. Agora, existem outros que não. Então, a mediunidade em si, ela é um fenômeno para lidar com qualquer tipo de espírito, não apenas os bons. Então, muitas vezes o médium entra em contato com espíritos que não são bons, mas o grande objetivo da mediunidade é auxiliar esses espíritos que não são bons a se tornarem bons, a se tornarem, a se converterem ao amor de Deus, ao amor de Jesus, para praticar as virtudes, porque é a prática de virtudes que vai nos gerar a felicidade, o bem-estar, a harmonia que todos, encarnados e desencarnados, queremos para nossas vidas. Ô, doutora Alira, a propósito dessa questão, já ontem à tardinha, alguém me perguntou, porque eu trabalho também na reunião mediúnica, lá do meu centro espírita, e falando sobre o podcast, o assunto que seria, a pessoa me perguntou se a que se destinam as reuniões mediúnicas. Principalmente porque a maior parte das casas espíritas realiza essas reuniões, né, de uma forma que o público não tem acesso. E aí essa pessoa entendia que existia algum mistério, alguma coisa, e eu então a convidei para que hoje ela pudesse, depois, né, quando for divulgado o episódio, que ela pudesse assistir, eu vou informá-la, para que ela pudesse compreender melhor. E por isso eu quero transferir a dúvida dela para que o senhor possa respondê-la. Antes Os centros espíritas sérios, onde tem as reuniões mediúnicas, nós fazemos distinção porque existem centros espíritas que são sérios, porque seguem as orientações de Allan Kardec, existem outros que não seguem as orientações de Allan Kardec, mas mesmo assim se denominam centros espíritas. Os centros espíritas sérios, as reuniões mediúnicas, elas são privadas, porque elas têm um objetivo de auxiliar esses espíritos, voltando à pergunta anterior, né, a resposta anterior. Esses espíritos que não estão em sintonia com Deus, que ainda estão fazendo mal, seja o mal para uma pessoa especificamente, seja o mal para uma coletividade, que existem muitos espíritos que ainda atuam para contra-atacar, né, para atacar tudo que se faz de bem na humanidade, toda a programação de Jesus para a humanidade. Tem muitos espíritos nesse sentido. E aí as reuniões mediúnicas, elas devem ser privadas, porque é para atendimento desses espíritos. Para que a pessoa possa participar de uma reunião mediúnica, é preciso que ela tenha um conhecimento de toda uma teoria. Se a pessoa vai participar de uma reunião mediúnica e não tiver conhecimento de toda uma teoria que embasa a habilidade dela de estar nessa reunião,
o que vai acontecer dela pode ficar com medo, pode sair impressionada da reunião e ter dificuldades de compreender o que se faz ali. Então, Allan Kardec mesmo coloca em O Livro dos Médiuns: qualquer pessoa que vai fazer, por exemplo, um experimento de química deve começar pela teoria, para não causar acidentes misturando elementos diferentes que não deveriam misturar. Então, ele coloca que toda a ciência, e a doutrina espírita é uma ciência, deve-se começar pela teoria, para, a partir da teoria, a pessoa ir para a prática. A mediunidade é a parte prática da doutrina espírita. Então, nos centros espíritas sérios, essas reuniões são privativas, mas não são reuniões herméticas a ponto de ninguém entra e são atividades especiais que se fazem ali e que são sobrenaturais. Não é nada disso. É apenas porque as pessoas que vão para uma reunião mediúnica séria vão precisar passar por uma série de estudos para entender como funciona uma reunião mediúnica, e aí sim elas, depois de passado pela teoria, elas vão para a prática. Então é assim que funcionam os centros espíritas sérios. Por isso que as reuniões mediúnicas são privativas e é para atender espíritos que nós chamamos de espíritos sofredores e espíritos causadores de sofrimento. Existem aqui muitos espíritos que estão da dimensão espiritual sofrendo as consequências daquilo que eles fizeram. Então, a misericórdia divina socorre esses espíritos, e um dos meios de socorrê-los é por meio das reuniões mediúnicas. Ao mesmo tempo que existem os sofredores, existem muitos espíritos que causam sofrimento. São inimigos da humanidade que desejam que o mal prevaleça na Terra. Então, esses espíritos também são levados para reuniões mediúnicas para se converterem ao bem. Por meio da mediunidade e de orientações que são oferecidas, muitos desses espíritos se convertem ao bem, e aí, a partir dessa conversão ao bem, temos uma pessoa menos no mundo espiritual praticando o mal na humanidade. Então, esclareceu perfeitamente, né, a dúvida, né, da pessoa, e também uma questão que sempre é colocada para nós que, né, trabalhamos, que atuamos nas reuniões mediúnicas, é a questão de as pessoas acharem que a reunião mediúnica é para atender às questões nossas, materiais, né? E o senhor esclareceu aí muito bem. A reunião mediúnica, ela se destina ao esclarecimento, ou até mesmo uma forma de se dar consolo, conforto, acolhimento, esperança àqueles desencarnados, espíritos sofredores que fizeram mal ou que estão pretendendo, né, de alguma maneira agir no mal, e que, afastada essa circunstância, podem ser felizes, né, ainda. Então, há uma esperança, né? As reuniões mediúnicas são também uma forma de esperança para os espíritos, né? Agora, muitas vezes, considerando que eles, muitas vezes, se afastam, né, ou deixam de produzir o mal, certamente isso vai refletir também no mundo material. Não é verdade? Com certeza. É uma das funções das reuniões mediúnicas hoje, auxiliar a diminuir o mal no planeta. Ela pergunta aqui também se como que o Espiritismo explica a mediunidade em termos científicos. Então, Allan Kardec, ele colocava a doutrina espírita como uma ciência. A doutrina espírita é uma ciência, é uma filosofia e é uma religião. Ela tem um tríplice aspecto. Então, todos os fenômenos mediúnicos, eles são de ordem científica. É possível você analisar, inclusive tivemos vários contemporâneos de Kardec, como William Crookes, na Inglaterra,
que, utilizando médiuns chamados médiuns de efeitos físicos, fizeram experiências muito interessantes e que demonstraram que os espíritos existem e que a mediunidade é um fato. Tivemos William Crookes na Inglaterra, tivemos César Lombroso na Itália, tivemos a Charles Richet na França. Foram vários experimentadores, vários cientistas. Charles Richet, inclusive, ele recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. Esses cientistas, eles trabalharam com médiuns e demonstraram que a mediunidade é um fato, né, que os espíritos existem e que todo fenômeno mediúnico é real. Então, isso é o lado científico da doutrina espírita. Atualmente, com pesquisas com base em pesquisas feitas em universidade, com base na reencarnação, com base nas experiências chamadas de quase-morte, experiências fora do corpo, tem comprovado muitos daquilo que a doutrina espírita já diz desde o século XIX, tem sido comprovado cientificamente. Então, há uma interface entre a doutrina espírita e a ciência. Ainda temos muito preconceitos, muito materialismo na ciência, não na ciência em si, mas entre os cientistas, mas é uma questão de tempo para que esse materialismo desapareça e nós vivenciemos uma nova fase da humanidade em que vai haver cada vez mais uma junção entre ciência e religião, como está previsto em O Evangelho segundo o Espiritismo. Ela pergunta também se alguém que tem mediunidade, isso significa que deva obrigatoriamente trabalhar como médium. Acho que até o senhor respondeu aí já, mas É, não necessariamente a pessoa precise trabalhar como médium, né? Porque se ela tem uma mediunidade bastante ostensiva, é porque ela tem um programa, no programa reencarnatório dela tem atividade mediúnica. Existem pessoas que não têm uma mediunidade tão ostensiva, que pode qualquer trabalho do bem, qualquer esforço que a pessoa fizer em nome do bem, fazendo esforços para se tornar uma pessoa melhor, para auxiliar o mundo a se tornar melhor, é um trabalho mediúnico. Nós estamos sendo intermediários entre Jesus e aqueles que trabalham em nome de Jesus, em sintonia com Jesus, possam auxiliar na melhoria do nosso planeta. Então, qualquer trabalho do bem vai ser sempre útil para o médium. E o médium, de modo geral, não deve só atuar em reuniões mediúnicas, deve também no seu dia a dia, no seu trabalho profissional, no trabalho voluntário, de modo geral, fazer tudo isso em nome do bem, do amor, do bom, exercitando as virtudes cristãs em si mesmo, porque esse é o caminho para a felicidade, para o bem-estar, para o equilíbrio. Então, a pessoa fazendo isso, ela vai se tornar um ser cada vez mais equilibrado, cada vez mais harmonizado e viver em paz. doutor Alírio, o último questionamento aqui é se existe alguma relação entre a mediunidade e a reencarnação. A mediunidade é uma das leis divinas, a reencarnação também é uma lei divina, né? Então, a interface entre essas duas leis é que, por exemplo, uma pessoa que, ao reencarnar, ela vai trazer aquilo que nós chamamos de plano existencial. O plano existencial é composto de propósito existencial e programa. Uma das atividades do programa existencial de muitas pessoas é a atuação na mediunidade. Então, se a pessoa traz no programa dela a mediunidade extensiva para ser realizada, isso acontece por meio da reencarnação. Então, a relação dessas duas leis, a lei da comunicabilidade entre os espíritos e a lei da reencarnação, é exatamente isso.
né? A pessoa que tem a tarefa mediúnica, essa tarefa já é programada antes dela encarnar. É programada pelos benfeitores como algo que ela vai reencarnar com o objetivo de exercitar a mediunidade sempre para o bem, sempre para ser útil às pessoas. Isso as obras espíritas, principalmente as obras de André Luiz, mostra muito bem isso, sempre com o objetivo de melhorar a humanidade, de cada um melhorar individualmente e auxiliar na melhoria da humanidade. Então, essa é a interface entre essas duas leis. Então, aí o senhor nos deixa claro que no projeto, no processo reencarnatório, não há, por exemplo, a figura da pessoa, da mediunidade para o mal. Seria a Não, mediunidade jamais. sempre para o bem. Sempre para o bem. O Então, mal é uma escolha nossa, né? Sempre vai ser uma escolha nossa. Nunca vai ser programado no mundo espiritual. muito interessante, muito próprio para, né, os dias de hoje, né? A gente poder Sim. analisar. Doutor Alírio, E isso não só a mediunidade, mas em qualquer área. O mal sempre vai ser escolha, e é uma escolha que nós fazemos usando o mal, o nosso livre-arbítrio. Nós utilizamos a lei de liberdade, mas sem sintonia dessa lei com a lei de amor, justiça e caridade. E aí vamos fazer coisas que vão ser muito nocivas para os outros, mas principalmente para nós mesmos. E isso vai nos trazer muita dor, muito sofrimento. Porque o mal que se faz sempre vai gerar dor e sofrimento. Já o bem que se faz sempre vai gerar alegria de viver, bem-estar, equilíbrio, harmonia. doutor Alírio, como foram sábias as respostas que o senhor ofereceu a todos nós e especialmente a eles aqui que nos questionam. Nós estamos com o tempo já chegando, né, ao fim. Queríamos agradecer imensamente ao senhor, porque a gente sabe né, que o senhor é um homem extremamente compromissado, cheio de atividades, e que se dispôs a vir, né, a nos conceder essa entrevista, né, de uma forma tão espontânea, colaborando, né, muito com o nosso trabalho. Nós queremos agradecer e queremos deixar com o senhor para as considerações que o senhor julgar necessárias e perguntando para o senhor o seguinte: nós gostaríamos muito de, noutra oportunidade, continuarmos esta conversa sobre a mediunidade ou sobre outro assunto que envolva a visão de algum aspecto da doutrina espírita. Gostaríamos de já deixar aqui o convite formulado. Okay. Estamos à disposição, agendando com antecedência, nós sempre encontramos um tempo para essas atividades esclarecedoras, né? E, assim, para finalizar, nós só teríamos a dizer, né, em se tratando de mediunidade ou qualquer dom que nós recebemos de Deus para nos auxiliar a evoluir, é fundamental que nós nos conectemos com as leis divinas que estão na nossa consciência, especialmente uma lei maior do universo, que é a lei de amor, justiça e caridade, praticando ações amorosas conosco e com o nosso próximo, ações justas conosco e com o nosso próximo, ações caridosas conosco e com o nosso próximo. Quando nós agimos assim, o resultado vai ser sempre o bem, a nossa harmonia, o nosso bem-estar, o equilíbrio emocional, equilíbrio mental, e nós vamos viver uma vida repleta de sentido. Quando nós atuamos de forma diferente disso, em sintonia com a lei de amor, justiça e caridade, praticando ações desamorosas, injustas e descaridosas
conosco, ou com o nosso próximo, ou com ambos, o resultado é muita dor, muita infelicidade. Então, vale a pena sempre fazer os esforços que nos são possíveis para exercitar o amor. No limite das nossas forças, pratiquemos isso, porque em qualquer circunstância, seja com atividade mediúnica, seja com qualquer atividade que nós realizemos, nós estaremos bem, praticando ações que vão nos tornar pessoas cada vez melhores, cada vez mais harmonizadas e cada vez mais felizes. Então, muita paz para todos. Foi um prazer estar com vocês e até uma próxima oportunidade. Nós é que agradecemos, doutor Alírio. E aproveitamos para agradecer também os nossos ouvintes, a nossa equipe de Cartas de Luz, solicitando que continue a nos perguntar, continue a nos escrever, continue tendo esta relação de amizade, porque é através dela que nós vamos esclarecendo, nos esclarecendo e esclarecendo a todos vocês. Muito obrigada a todos, fiquemos com Deus e façamos o bem. Que nós possamos agir sempre pensando no bem, porque reconhece-se o verdadeiro espírita e eu diria, o verdadeiro homem, aquele que faz esforços para fazer o bem. Muito obrigada a todos, que tenhamos todos uma ótima noite, um ótimo dia, uma ótima tarde. Muito obrigada.